Olá, hoje veja a entrevista a José Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela, do PSDB. Deputado, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Vou chamá-lo de deputado porque o senhor já foi vereador, o senhor já foi secretário de Estado, né? Líder de bancada. Líder de bancada, tem 5 mandatos de deputado federal, salvo engano, não é isso? É isso aí. Pois é, deputado, em 2012, o senhor também disputou prévias para ser candidato à Prefeitura de São Paulo, certo? É verdade. Esse ano, o PSDB novamente realizou prévias aqui na cidade de São Paulo e foi um processo duríssimo, um processo que, inclusive, culminou na saída de um quadro tucano, o vereador André Matarazzo, que deixou cicatrizes, um processo vencido pelo empresário João Dória. Queria perguntar para o senhor, ainda é possível, vai ser possível reagrupar o partido, unir o partido para disputar as eleições ou as cicatrizes que ficaram? Olha, primeiro, satisfação estar aqui com você e poder me falar e me lembrar das prévias de 2012, porque éramos candidatos, então, o André, Bruno Covas, o Triplo e eu. Depois o André e o Bruno saíram, porque na véspera das prévias o Serra decidiu ser candidato. Mas houve um procedimento de prévia que mobilizou o partido. Não é que mobilizou o partido só do ponto de vista do processo orgânico de escolha, não. Mobilizou politicamente. Nós fizemos reuniões em cada região da cidade, os 4. Eram reuniões com 200, 300, 500 participantes. E que nos questionavam, que cada um falava um pouco, tinha um tempo para falar, e depois perguntas, como íamos evoluir na resposta aos desafios importantes de São Paulo, na creche, na mobilidade urbana, na saúde, enfim. E saíam boas ideias ali. Recolhíamos ideias e também formulávamos algumas ideias, etc. Então foi um processo que teve a política em primeiro lugar no sentido dos interesses da cidade de São Paulo. Essas prévias esse ano foi uma disputa despolitizada. Infelizmente, havia um grau de tensionamento, um grau de conflito, se estabeleceu um grau de conflito muito forte. E isso acabou penalizando muito a fazer do processo de prévias um processo também de elaboração, de escuta, de aprendizado por parte daqueles que queriam ser candidato do PSDB a prefeito de São Paulo. Houve divisão, realmente, uma divisão, o pior tipo de divisão, que a pessoa sai do partido, né? Enfim, Acho que é possível dizer que foram as prévias mais duras que o PSDB, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, que se tem notícia. Não, na realidade nós tivemos duas prévias, é verdade. Né? Aquela de 12 e essa agora é 16. Eu fico muito incomodado com isso, porque o que prevaleceu foi uma coisa, disputa pelo poder, uma coisa para a qual o eleitor de São Paulo está completamente alheio. Né? O eleitor está querendo saber se nós vamos ser capazes de recuperar alguns valores. O eleitor de São Paulo, o eleitor do Brasil de modo geral, mas de São Paulo especialmente, parte do princípio que todo político, em geral, é desonesto. Que político é mentiroso, não cumpre o que fala. É preciso recuperar um pouco a credibilidade, o diálogo, a transparência, o compromisso com as pessoas e formular algumas coisas que sejam efetivamente viáveis, que você possa mostrar como efetivamente vai realizá-las, né? Para ver se a gente tem um processo eleitoral no qual a gente possa ter alguma satisfação. Senão, de novo, vai ser aquela, vou fazer isso, uma conversa fiada. Sobretudo, eu acho muito bom esse fim do jogo de cena da propaganda eleitoral. Né? A eleição é isso, você tem que ficar olhando o telespectador, o eleitor, dialogando com ele, sem nenhuma jogo de cena, sem nenhuma fantasia. Eu lembro que a campanha do Pita era assim, fura-fila. Esse fura-fila custou mais de 2 bilhões de reais, não serve para quase nada. Dinheiro jogado fora. Depois tinha paz, Singapura, um helicóptero passando em cima dos conjuntos, você tomava um susto, olha que maravilha, isso e mais aquilo. O desastre que foi. Essa última, Arco do Futuro, zerar vaga em creche, aconteceu? Não aconteceu nada. O principal ponto de uma provável campanha, muito provável, certa campanha do atual prefeito, ciclovia, ciclofaixa, que é um assunto que ele nunca tocou na campanha.
Não estou dizendo que não seja possível você, depois que se elege, acrescentar desafios à sua gestão. Mas ele deixou de fazer o que ele disse que ia fazer. As creches continuam com... É uma vergonha, a cidade mais rica do hemisfério sul do mundo. Mas vou insistir na questão do PSDB. É uma cidade que ainda tem 150, só temos 150 mil crianças fazendo. Ó, você que está me vendo, eu, nós aqui, o Silvio, todos nós, é uma vergonha para nós que tenhamos mais de 100 mil crianças fora de creche. Nós não temos ainda uma geração de paulistanos que frequentam o ambiente escolar desde a pré-escola. A vergonha, tem que resolver isso. Bom, voltando à questão interna. Eu acho que é uma divisão que ainda está provocando muitas consequências negativas, nada positivas. Eu vejo que, decorridos quase... O senhor vê alguma chance de algumas correntes, algumas lideranças do partido, alguns líderes do partido aqui em São Paulo apoiarem o João Dória? Olha, eu acho que alguns já estão apoiando. Olha, eu primeiro quero ter uma posição firme do Ministério Público sobre uma ação que foi impetrada por mim e pelo ex-governador Alberto Goldman, configurando situações irregulares, de procedimentos irregulares nas prévias por parte do candidato João Dória. O senhor fala de denúncias de que ele teria pago denúncias, militantes? E mesmo teria feito coisas que a legislação não permite, usar cavaletes, transportar eleitores, distribuir camisetas, lanches, etc, etc. No nosso entendimento, isso não é permitido, seja pelo estatuto do partido, pelos procedimentos que o partido definiu para as prévias, seja na legislação eleitoral. Então, nós vamos aguardar uma manifestação do Ministério Público. A partir daí, vamos ver como as coisas ficam e como é que a gente pode fazer para convergir. Vou dizer uma coisa, me envergonha um pouco que o PSDB, no momento em que o país está sangrando, uma crise, a pior da nossa história contemporânea, sob todos os pontos de vista, político, moral, econômico, social, moral, ético, nós estamos aqui numa disputa despolitizada, onde só prevalece um jogo de poder. Não tem diálogo nenhum com a sociedade. Agora mesmo aqui nós estamos, você está me perguntando como é que está a divisão. Você não está me perguntando como é que está o embate político em torno ao programa que o PSDB vai apresentar nas eleições. Pelo menos que ele está começando a formular, ou um pano de fundo desse programa, como eu disse, de recuperação de alguns valores e de formulação de algumas políticas que se possam ser viabilizadas. Eu quero, inclusive, formular algumas perguntas de âmbito nacional para o senhor, já que o senhor é presidente do Instituto Teotônio Vilela, mas antes, só para esgotar esse assunto, o que o senhor achou do papel do governador Geraldo Alckmin nessas prévias? Ele apoiou o candidato vencedor, né? No caso... ele me surpreendeu, porque a impressão que eu tive é que o governador tinha um caminho, considerando ser ele a principal liderança do partido no Estado e na capital, tinha um caminho através do qual ele podia construir uma candidatura amplamente respaldada por vários partidos políticos, convergente dentro do PSDB e com todas as condições de vitória. Então, fez opção por um caminho que acentuou a divisão, agravou a divisão, se expôs. Eu acho que ele teve uma exposição nem sempre positiva, ficou evidente que o governo estava, não só o governador, mas o governo tendia claramente, e aí, claro, por percepção do que era a posição do governador, tendia claramente a apoiar uma candidatura. Isso não foi bom. Eu mesmo cheguei a conversar com o governador e ele concordou comigo, disse, olha, acho que é possível a gente levar isso. Nós já temos 4 partidos no governo, PSB, PPS, DEM e o PSDB. E podíamos ter procurado uma agregação com mais uma meia dúzia de partidos e chegar a um ponto de definição de candidatura compartilhado com esses outros partidos, agora, no mês de março, abril, sem que houvesse necessidade, até mesmo de uma prévia. Mas mesmo com prévia, poderíamos ter feito diferente e de forma convergente. Para a gente finalizar, então, qual é o cenário que o senhor imagina aí para essas eleições? Um cenário com 4, 5 candidatos. O senhor concorda que alguns analistas avaliam que o prefeito Fernando Haddad se recuperou um pouco, de certa forma? O senhor concorda com isso? Eu acho que ele está estável, né, na má avaliação que ele tem. Ele é mal avaliado. Né? Muito. Fechou o ano muito ruim. O que ele tem de ruim e péssimo é muito mais do que ele tem de ótimo e bom e tal. Mas, de qualquer maneira,
há também essa situação nacional, né? Uhum. Que absorve muito a energia, e a energia física, inclusive, não só mental, dos brasileiros, dos paulistanos, que é uma questão de sobrevivência. Verdade. Então vamos partir para o cenário nacional. Posso fazer uma pequena introdução sobre essa questão do cenário nacional? Vamos lá. O jornal Valor ontem publicou que os 100 mil, mais de 100 mil funcionários dos Correios vão ter, eles têm um fundo deles, o Postales. Esse fundo foi tão saqueado por esse governo Lula, Dilma. Que foi alvo, inclusive, da CPI dos Correios. Uma roubalheira infinita. Eles definiram ontem que mais de 100 mil trabalhadores, ativos e inativos, vão ter que pagar por 23 anos, até 2039, ou seja, até lá muitos já terão morrido e jamais terão os benefícios, né, para os quais contribuíram, vão ter que pagar 18% a mais de contribuição para o fundo não quebrar durante 23 anos. Me surpreende, Silvio, ver gente que ainda diz, olha, não há legitimidade nesse processo de impeachment, tal, por isso, por aquilo, por aquilo. O país está sangrando, os fundos de pensão foram pilhados. E agora você vê, são os trabalhadores, devem ser 100 mil trabalhadores, 100 mil famílias, 500 mil pessoas. Isso é o resultado prático da pilhagem, do furto, da corrupção. Pois é. Bom, o senhor foi deputado por 5 mandatos, conhece bem a Câmara, foi líder da bancada tucana. 4 vezes. O impeachment é o melhor caminho, ninguém tem mais dúvida, pelo menos. Porém, colocar 342 votos, o senhor acha que é possível? O senhor acha que... Eu acho que é possível, sim. Eu acho que... eu sempre disse que os parlamentares... O parlamento é um pouco a fotografia do Brasil. E, desgraçadamente, muita gente diz, não, mas o parlamento hoje está pior do que estava há 10 anos, do que estava há 20 anos. Eu acho que, de certa forma, sim. Esse governo, desde o mensalão, ele optou por uma operação parlamentar, não foi de presidencialismo de coalizão, foi de roubalheira de coalizão, corrupção de coalizão. E, através disso aí, desse procedimento, desse arranjo político corrupto e corruptor, ele construiu as maiorias políticas que ele teve ao longo desse tempo todo, até a Lava Jato, né? Então, eles travaram qualquer possibilidade de um bom debate no parlamento, de um bom contencioso, não é? Que apurasse bem certos projetos, certas vontades explícitas da população quanto à reforma política e outras reformas. Eles inibiram tudo isso. É um partido, esse PT, um partido muito conservador, muito reacionário. Ele é completamente avesso a reformas. É o contrário do que eles dizem. É isso que precisa desinvernizar esse manto que o PT tem no partido progressista. Meu Deus do céu! É um partido conservador, com tendência hegemonista. Governaram com medidas provisórias o tempo todo, né? E um dos exemplos mais catastróficos é essa medida provisória do setor elétrico, ela baixou em 2012, num impulso meio alucinado de reduzir a conta de luz, mas na realidade com propósito eleitoral, pelo qual a população já pagou 4, 5 vezes mais. Eu dei com uma mão, eu na época falei, está dando com uma mão e vai tirar com a outra. Cortesia com o chapéu dos outros. Então, esse parlamentar, que hoje inclusive está exposto a operações de compra e venda abertas, o Brasil tem que se indignar contra isso. Ela está comprando, o Lula está fazendo o que, lembra? Comprando deputado. Ela está tão desmoralizada que ela não consegue nem se ela fosse fazer essa negociação, teria credibilidade. O Lula está ali, o Lula já manda nela, tal, vamos lá. Mas o fato é o seguinte, eu acho que o espírito público existe ainda, mesmo naquele que mais propenso a uma acomodação, e é um espírito público que vai ser aguçado pela população. O deputado Triplo me contou essa semana de um deputado do Espírito Santo que estava sendo considerado neutro. Quer dizer, neutro não tinha posição, ainda sem posição. E que ele desembarcou lá no estado e teve uma recepção que clamou para que ele tivesse uma posição favorável ao impeachment. Mas mais que isso, quando ele foi para a cidade dele, tinha um caminhão de som na casa dele, esperando por ele. Enfim,
A sociedade está atenta. Não é que a sociedade está atenta porque ela está com birra, porque isso, ela está enojada com essa situação que está aí, e pior, com as consequências dessa situação na vida das pessoas, na vida da sociedade. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o PT. O senhor falava agora há pouco. No começo da década de 80, o senhor foi filiado ao PT. Eu fundei o PT. Pois um dos fundadores, 126 ou 128 fundadores. O senhor compactua... Fiquei um ano só. O senhor acha que... Tem alguns deputados do seu partido defendem a extinção do PT. Chegaram a isso? O senhor concorda com isso? Mas nós vivemos numa democracia. Uma democracia é assim mesmo. O Brasil vai fortalecer a sua democracia se emancipando desse governo ruinoso do PT. Agora, o PT, como representação de forças sociais, vai continuar presente, disputar a eleição. Vamos ver como é que eles vão reorganizar ou repaginar as mentiras deles, os malfeitos todos nos quais eles estão envolvidos, né? Eles ainda vão tentar o que fizeram muito durante a eleição, o que fizeram muito o tempo todo, criminalizar o debate. Nós somos de esquerda, os outros são de direita. A direita não quer os programas sociais. Também, né? Claro, a direita não quer os programas sociais. Conversa fiada, bando de mentirosos. A melhora nos programas sociais no Brasil começa com a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Eu fui um dos que aprovou a LOAS em 93, governo Itamar. Ela foi posta em prática, ela foi efetivada no governo Fernando Henrique. Já foi um avanço notável, acabou com aquele negócio LBA e tal. Eram uns esquemas de assistências sociais que mais favoreciam a corrupção. Então houve uma mudança importante aí. E começaram a surgir os programas do governo Fernando Henrique, com a saudosa Ruth Cardoso, fazia um trabalho extraordinário. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, que eles chamavam de Bolsa Esmola. Bolsa Alimentação, Vale Gás, combate ao trabalho infantil. Eles vieram com a ideia do Fome Zero e deram com burros na água. Aquilo era só um slogan. Quando eles viram que por ali não ia, eles juntaram os 4 programas que estavam sendo feitos, criaram um cadastro único e ampliaram. E tinham que ampliar mesmo, porque viveram um período de bonança, tiveram uma herança bendita. Agora, todos os programas sociais retrocederam, inclusive o Bolsa Família. Eu acho que qualquer que seja o novo governo, ele vai ter, de um lado, que rapidamente estimular investimento, reativar a economia, emprego, e de outro lado, não só preservar os programas sociais, como atualizar os benefícios da fração que tem menor renda. Tu já entrou na minha próxima pergunta, que era qual é o Brasil pós-Dilma que o senhor imagina e continuo. Qual o papel que o PSDB deve exercer num eventual, por exemplo, governo Michel Temer? O PSDB tem que dar sustentação a qualquer política de recuperação do país. Claro que nós vamos procurar dialogar do melhor modo para que, entre as diferentes ideias que estão sendo colocadas, aquelas mais convergentes, e tem muitas delas que são realmente bem convergentes, prevaleçam imediatamente. Isso que eu disse, retomar investimento com credibilidade, regra do jogo clara, não é? Fazer com que o país volte a ter credibilidade interna e externa, volte a ter um conceito melhor no cenário internacional, dinamize mais a sua presença no comércio internacional sem essas viseiras ideológicas estúpidas que eles nos colocaram e que inviabilizaram o Brasil fazer acordos comerciais de toda a natureza que qualquer país quer fazer hoje. A economia totalmente globalizada. Então, trazer investimento de fora e de dentro, não é? Reativar a economia, ao mesmo tempo preservar as políticas sociais e restabelecer, reajustar os benefícios dos trabalhadores mais pobres, da população mais pobre. Depois, nós temos que ter uma política de compromisso com a continuidade da Lava Jato. O Brasil não vai tolerar que se arrefeça nos procedimentos que a Lava Jato está empenhada. O Brasil quer que isso vá até onde for necessário para que a gente finalmente possa construir uma governança mais transparente, mais blindada contra a corrupção, não é? E, de outro lado, nós queremos também que as reformas sejam feitas. Esse sistema político está aí, acabou. Ninguém aguenta mais ser candidato a deputado, a não ser um sujeito mal intencionado, que vai sair feito um doido por aí, oferecendo o que não pode, o que não deve,
né, para tentar financiar campanhas milionárias. Não tem mais condição, é voto distrital, ponto. Como é que vai ser fazer campanha depois da Lava Jato e depois das novas regras aprovadas pela Justiça Eleitoral que proíbem o financiamento privado? Pois é, eu acho que vai ser uma coisa que vai ter um efeito muito saudável, muito positivo. Vai obrigar os candidatos a aumentar o nível de interlocução, de diálogo. Campanhas mais baratas? Mais baratas, de aprendizado junto da população, aprender. Olha, em 2013, milhares de jovens foram às ruas, no Brasil inteiro. Sim. O que eles disseram? Eles disseram o seguinte, olha, isso que vocês estão fazendo aí, aqui em São Paulo, no Brasil, aqui na cidade de São Paulo e tal, nós achamos que não está bom. Nós não estamos nos vendo nesse negócio aí. Como é que vai ser? Como é que vai ser na hora que nós chegarmos no mercado de trabalho, na hora que nós tivermos que, enfim, enfrentar os desafios da vida e tal. É preciso mudar. Eles deram um recado claríssimo. O que foi feito em consequência daquilo? Quase nada. Depois teve a eleição, onde teve alguns bons debates, mas o PT sempre criminalizando, sempre, né, o bem contra o mal, nós contra eles, etc. Teve o estelionato eleitoral. E o ano passado a sociedade voltou a se movimentar e de forma cada vez mais consciente, mobilizadora e com mais clareza do que ela quer. No final do ano passado teve uma manifestação e disseram, as manifestações agora estão se fragilizando. Nada, é o que o pessoal mesmo falou aqui. É um ensaio geral para o começo do ano que vem, onde tivemos as maiores manifestações da história do Brasil e onde as coisas estavam ditas com muita clareza, lá fora a corrupção, fora Dilma, fora PT, né? Nós queremos um Brasil transparente. Tem manifestações residuais de pensamentos sectários ou radicais, mas são residuais. No fundamental, os brasileiros querem aprofundar a democracia, transparência, voltar a crescer, um país mais solidário, um país menos sujeito a essas variações impostas pelo populismo, pela irresponsabilidade e pela impulsividade de uma presidente como a Dilma, não é? Nós tínhamos fundamentado o tripé, não é? Que deu fundamento, deu sustentabilidade à estabilização da economia. Depois a lei de responsabilidade fiscal. Mas você vê que é preciso fazer mais, porque eles transgrediram tudo isso. O que ela fez não foi pedalada. Pedalada quem faz é um Robinho. O que ela fez foi fraude. Ela fraudou, ela falsificou os números. Ela é responsável, totalmente responsável. Além de ser responsável por ter quebrado o setor elétrico, por impulso. Como é que pode essa mulher destruindo o país? Tem algumas pesquisas recentes que mostraram que, no meio de toda essa insatisfação com a classe política, os eleitores tão pouco se veem representados pelos partidos de oposição, PSDB inclusive. Você acha que o partido se expressa direito, que as pessoas entendem qual é a proposta que o PSDB, por exemplo, tem para o Brasil? O PSDB perdeu um pouco a sua narrativa. Não há partido no Brasil que tenha acervo maior do que o PSDB. Acabamos com a inflação. Eu acompanhei aquilo de perto, eu fui o responsável, fui indicado pelo Serra como responsável pelo partido na aprovação do Plano Real. Parte disso não é decorrente por não ter defendido em eleições? Não tenho dúvida nenhuma. Eu sempre fui a favor do PSDB assumir o que fez. Sempre fui a favor, sempre trabalhei essa ideia, não é? Sempre divergi de quem... mas a pesquisa indica, e daí? Não se faz política só com pesquisa, se faz política com convicção. Eu fui o líder fui líder da bancada e, de certa forma, líder de governo também, porque era o partido que estava no governo, e tinha um diálogo constante com o presidente, com os ministros, etc., nas reformas. Michel Temer era meu parceiro no PMDB, era o líder do PMDB, Luiz Eduardo, presidente da casa, e nós aprovamos a quebra dos monopólios, a reforma patrimonial. A reforma patrimonial permitiu aos brasileiros o significado desse acesso à telefonia. Mas não é a telefonia, é tudo que significa hoje, a interatividade, não é? A Petrobras, submetida à concorrência, com a nova lei do petróleo, ela multiplicou por 3. Porque os populistas atrasados, os petistas, esses querem viver protegidos para roubar
não é para ficar mais eficiente, não é para roubar. Nós tiramos as proteções indevidas e a Petrobras cresceu, porque ela realmente tem um corpo extremamente profissionais, técnicos, extremamente competente, que avançou, inovou na prospecção do petróleo mais do que qualquer outra petroleira do mundo. Multiplicou por 3, eles foram lá, assaltaram ela, quebraram ela. Então, nós temos que recuperar essa narrativa do PSDB. Nós fizemos programas sociais. Eles tiveram que recorrer aos nossos programas sociais e fizeram muito bem para poder construir o Bolsa Família. E perdemos um pouco essa narrativa. Claro, é embaralha do ponto de vista do eleitor. Às vezes eu vejo gente querendo transformar o PSDB numa legenda de aluguel. Eu acho isso inaceitável, vou me opor sempre. Muito bem, então vou fazer uma última pergunta para o senhor. Quem é o melhor candidato do PSDB para 2018? É uma pergunta que... olha, veja... Nas últimas eleições o partido chega sempre dividido. O Aécio quase foi presidente da República. Mostrou uma enorme capacidade de agregação. 50 milhões de votos. Eu digo que Minas nos deu um grande candidato e, de outro lado, nos tirou a eleição. É um pouco ironia da história, né? Hoje a situação é diferente. O Aécio recuperou totalmente seu prestígio em Minas e o atual governo de Minas é um governo que está em vias de se transformar em réu governador, né? Bom, mas o fato é que temos o Aécio, não é? O governador Geraldo Alckmin legitimamente pensa em disputar a presidência e outros mais, o próprio Zé Serra, o Marconi Perillo, governador de Goiás, enfim, mas isso é uma questão... Eu tenho muita dificuldade de tratar dessa questão hoje. Por quê? Porque nós estamos... O desafio, eu fico pensando como é que nós vamos sensibilizar efetivamente o parlamento, não só para o impeachment, mas o momento seguinte vai ter que trabalhar com igual ou mais intensidade, respaldar as iniciativas de governo, não é? Para que as coisas possam funcionar. Tem que destravar o Brasil. E esse resíduo lulopetista que está lá no parlamento vai tentar travar, dificultar, etc., mas não vão conseguir. Até porque vão ter a oposição dos brasileiros. O Brasil quer se soltar, né? Desatar o nó. E a pedra de toque para desatar o nó é tirar a Dilma. Muito bem, eu conversei com o Zé Aníbal, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Obrigado, deputado. Foi um prazer estar aqui. Muito bem. A nossa entrevista termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.